altas. Neste momento nós teremos a oportunidade de meditarmos nas mensagens que o nosso conselho publicou em nome do nosso santo irmão Aldo. E a primeira palavra é sobre a nossa doutrina e disciplina. E é importante que nesta meditação, neste momento de reflexão, todos nós procuremos estar com o coração aberto, prontos para ouvir, prontos para refletir e verificar se este ou aquele ponto está bem em nossa vida. Ótimo, vamos permanecer assim. Se outro ponto não está, procurarmos melhorar. É importante nós termos este pensamento para que a cada reunião possamos aprender. A cada reunião, Jesus, nosso Senhor, a Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo possam colocar no nosso coração um ponto a mais, uma virtude, nos auxiliar para evoluirmos a cada dia mais e mais. Mas é importante termos a consciência de que nós necessitamos, e a palavra que estamos ouvindo serve para todos nós. É como um senhor que frequentou por muitos e muitos anos a nossa igreja, em uma de nossas congregações, e ele era conhecido lá na congregação, uma congregação pequena, pelo seguinte: terminava a reunião, lá fora, ali com os irmãos, aquele senhor dizia: esta mensagem é para fulano, esta mensagem é para ciclano. E ele fazia isso com uma frequência tão grande que todos ali sabiam e conheciam a sua atitude. Vira e mexe, terminava a reunião, ele ouvia a mensagem e sempre apontava para um ou outro. E eis que, passado o tempo, esse senhor veio a falecer. E todos ali esperavam. Naquele tempo, o ofício, o velório era feito na casa da pessoa. Então, os irmãos daquela congregação se prepararam para ir. Aquele senhor antigo na igreja, e ligaram aqui na sede para pedir ofício ao Santo Irmão Aldo. O Irmão Aldo mandou dizer assim à igreja: a Santa Avó Rosa não autorizou o ofício, porque nenhuma mensagem serviu para ele. Mas pediu para que a igreja fosse até o velório para dar um conforto à família. É importante pensarmos sobre isso, irmãos, e analisarmos. Vamos refletir nesta mensagem. Se de repente não aconteceu comigo, ou não acontece, eu venho na reunião, mas doutrina e disciplina eu já sei, tenho 30 anos na igreja, 40, e de repente fecho o meu coração, e um ponto que eu precisava trabalhar vai atrapalhar na minha salvação. A doutrina e disciplina de nossa igreja vieram dos céus para moralizar e santificar os filhos de Deus.
O nosso santo irmão Aldo nos deu uma mensagem preciosa, ensinando-nos que a Igreja do Consolador deve ser um exemplo para o mundo. Assim nos ensinou o santo irmão Aldo. A Igreja Apostólica, sendo o tabernáculo de Deus entre nós, deve ser a luz do mundo e o sol da justiça, a brilhar neste mundo para todos os corações humildes e sinceros que procuram a verdade, a justiça, o amor e o lugar onde possam encontrar a paz para serem felizes e abençoados. Portanto, todos os apostólicos, indistintamente, têm o dever e a obrigação de serem um exemplo e um modelo em todo o seu proceder, na sua apresentação, no seu modo de agir e falar, no seu comportamento, nos seus costumes e na sua educação, pois é o povo de Deus e do Consolador. A Igreja da Santa Vó Rosa, cuja igreja lhe custou uma vida intensa de lutas, sofrimentos e até a sua própria vida, para que Jesus pudesse implantar o seu reino aqui na terra. E eu, irmão Aldo, recebi da Santa Vó Rosa e de Jesus Cristo, nosso Senhor, a missão de levar a Igreja Apostólica até o fim, vitoriosa, sem mácula, sem defeito, sem mancha, imperfeição, sem pecado, sem o mundanismo e modas extravagantes que só servem para tirar a beleza e a santidade do povo apostólico. Afirmo-lhes que eu, irmão Aldo, não vou abrir mão da disciplina que a Santa Vó Rosa, juntamente com Jesus, nosso Senhor, implantaram nesta igreja. Não vou permitir que costumes errados e modas que combatem o pudor, a decência e a honra do Filho de Deus entrem em nossa igreja. No mundo tem surgido muitas modas que para o apostólico e apostólicas não servem e nem devem usar, principalmente para os moços, moças e mulheres de nossa igreja. O nosso povo tem que entender que é preciso e faz parte da justiça divina e do Consolador ter mais amor e consideração entre as famílias apostólicas. Devem ter muito respeito de uns para com os outros, evitando tudo que possa gerar brigas, desentendimentos, inimizades, fofocas e intrigas, mas devem se perdoar e procurar ter paz uns com os outros. Ensino-lhes tudo isso porque, sendo a nossa igreja da verdade e do Consolador, é conhecida como a Igreja da Santa Vó Rosa, devemos ser um exemplo para o mundo, pois ainda há muitas almas piedosas, boas de coração, e muita gente que vive no caminho do erro e que, ouvindo a nossa mensagem e o bom exemplo de cada apostólico, poderão um dia vir fazer parte deste rebanho. Irmãos e irmãs, o mundo está muito carente de paz e de uma palavra de amor e de justiça. E sendo esta igreja a igreja da verdade, temos o dever, a obrigação de ser a luz a brilhar. Esta luz é o bom proceder de cada apostólico, mas se o proceder do apostólico for mal, que luz será para os corações humildes e sofredores? Meditem em tudo que lhes ensinei, lancem fora de seu viver e de seu lar tudo que é errado, e as irmãs que estão usando vestidos e saias curtas e abertas, atrás, e que contrariam a nossa disciplina e os bons costumes de nossa igreja, tirem e não usem mais, se realmente amam sua alma, a Santa Vó Rosa e a sua igreja.
Prezados irmãos, jovens apostólicos, sigam estes ensinos preciosos do Santo Irmão Aldo sobre a nossa disciplina, e os que estão fora da disciplina se arrependam enquanto é tempo, para que não venham sofrer as consequências do erro e da injustiça contra a falta de amor e de obediência à nossa doutrina e disciplina. Portanto, irmãos, que cada um de nós procure examinar, proceder no dia a dia, a semana que está se findando, por exemplo, como foram minhas atitudes na segunda, terça, quarta, aquilo que fiz, se tudo está de acordo com a nossa disciplina. Se sim, ótimo, este é o caminho. Se há coisas que não estão de acordo com a nossa doutrina e disciplina, em especial as vestes, por exemplo, procuremos cada um analisar e, havendo um problema, um erro, corrigir. Porque, irmãos, o poder de Deus, o poder de Jesus e da Santa Vó Rosa, eles precisam encontrar em nossa casa, em nosso espírito, em nosso lar, condições favoráveis para agirem. Eles precisam encontrar no nosso espírito, no nosso proceder, uma conduta que permite os santos e anjos atuarem mais ou menos em nossa vida. Já citei aos irmãos aqui na sede, final de uma festa, já por volta das 10, entre 10 e 11 horas, o Santo Irmão Aldo estava ali na porta de saída de serviço, elas estavam abertas, tinha alguns irmãos que levavam com o carrinho materiais, né, aqui dos fundos para o cômodo lá da frente, e o Santo Irmão Aldo ali naquela entrada da porta, em determinado momento ele olhou e disse: se eu liberar a disciplina, mais de 100.000 passarão por essas portas, mas junto com eles também irá entrar muita coisa ruim. Quer dizer, perderíamos a graça, porque isto é justiça. Deus precisa de um povo obediente às suas regras, às suas leis. Ele precisa de um povo consagrado. Por isso que a Santa Vó Rosa, os meus irmãos veteranos, irmãs que conviveram com ela, são testemunhas. Ela lutou bravamente para instituir as normas que Jesus pediu, condições estas que iriam dar à igreja o mérito da grande bênção que recebemos. Por isso, irmãos e irmãs, vamos lutar. Eu sei que no mundo hoje está cada vez mais difícil. Por exemplo, time de futebol não é bom. Não é bom. Não faz parte da disciplina. Por quê? Em geral, um jogo de futebol gera briga. Um dos ingredientes do jogo são os palavrões, aquela ânsia por ganhar. Isso é fato. Não é bom. Por isso, a Santa Vó Rosa, através do Santo Irmão Aldo,
não permitiram que participássemos de clubes, torcêssemos para times, porque não é salutar para a união do povo, para a saúde espiritual do povo. Logo, mesmo que a grande maioria das pessoas tenham esse costume, vamos respeitar, mas preservar aquilo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram. Estamos falando de um detalhe, mas há muitos outros que nós precisamos lutar para garantir que os santos e anjos fiquem acampados ao nosso redor. Amém. Na sequência, irmãos, a mensagem que finaliza o boletim desta semana é mensagem que tem um assunto muito profundo e importante para todos nós. O título da mensagem é: o casamento, o lar e a família. É gostoso, irmãos, é gostoso ver, como estou contemplando daqui, muitas famílias reunidas, pai, mãe, filhos, netos, bisnetos. Isto alegra o nosso Deus, alegra Maria Santíssima, alegra Santa Avó Rosa, muito. Este carinho que um tem pelo outro, esta união na família. Tanto que, certa vez, o Santo Irmão Aldo, vendo, estava em sua sala, uma família, o esposo, a esposa com os filhos, ele chegou a comentar com a irmã Efigênia: Deus o Pai, disse o Santo Irmão Aldo, tem grande esperança em famílias assim. O casamento é a união de duas almas de sexo oposto, que se unem para formar um lar e uma família, onde deve reinar, em primeiro lugar, o amor, a bondade e a união. Havendo amor e existindo a paz, as dificuldades e as lutas de cada dia sempre serão vencidas, pois neste amor puro, leal e sincero, haverá sempre a união perfeita de duas vidas. Nesta união de dois corações que se amam, que se respeitam, o casamento se firmará para sempre. Os filhos terão nos pais seus conselheiros, seus amigos, e também a firmeza e a garantia de uma boa educação, uma amizade sincera e um lar onde sempre reinará a paz, a alegria e o bom entendimento. O casamento é sagrado, pois foi instituído por Deus para a formação da família e de um lar onde ele possa reinar e neste lar criar santos para o seu reino e sua glória. Para ter um lar feliz e abençoado, o nosso Santo Irmão Aldo aconselhava que, em primeiro lugar, devem cultivar em seus corações o amor de um pelo outro, e em segundo lugar, que se respeitem, pois agindo assim, saberão ser humildes, bondosos, caridosos, pacientes e misericordiosos a cada dia de vossas vidas, e nunca darão lugar a pensamentos errados e em separação, mas devem colocar a doutrina de nossa igreja em primeiro lugar, cuja doutrina lhes ensina a regra do bom viver, da educação, do respeito, do amor a Deus, e lhes ensina a seguirem o exemplo da Virgem Maria e da Santa e querida Avó Rosa. Em nossa igreja temos o casamento como instituição divina, porquanto Deus criou o homem e a mulher,
para formar um lar, querendo que ambos vivessem em perfeita santidade, em paz e harmonia, pois foram feitos à semelhança de Deus e conforme a sua imagem. Portanto, com toda a perfeição, criou-os, pois, no mesmo espírito de santidade e pureza, e manteve a unidade espiritual existente no seu reino, a qual foi quebrada na terra pelo pecado, que passou a dominar no coração da criatura humana que se afastou do seu Criador. Muito embora tenha havido o pecado, o plano do Pai de Deus permaneceu o mesmo. No mundo, os homens deixaram de observar a justiça divina e desvirtuaram o plano do Criador. Entre mentes no seu reino, continuou Deus, o Pai, a exigir obediência e justiça. Por isso que ele sempre quis o casamento dos seus legítimos filhos, de conformidade com sua justiça, de tal maneira que observem a pureza do espírito e a qualidade de filho de Deus e a doutrina sobre a unidade do espírito. Portanto, devem ser sempre unidos, se amando e nunca pensarem em separação, pois se casaram para viverem em paz até o fim de sua jornada aqui na terra. Sigam estes conselhos sábios do santo irmão Aldo e serão sempre felizes e abençoados. Prezados irmãos, irmãs, uma mensagem muito importante para todos nós. Para nós que somos casados, para aqueles que estão noivos, namorando, para aqueles jovens, aquele irmão ou irmã que deseja formar uma família. Em primeiro lugar, é importante entendermos o seguinte: o casamento é um ato, deve ser um ato voluntário. Eu escolho formar uma família ou não, casar-me ou não. É uma escolha que cada um tem o direito de fazer. Se eu não quiser assumir um compromisso, assumir o casamento, não tem problema. Temos exemplos na nossa igreja, irmãos nossos que optaram por não se casarem. Alguns estão conosco já idosos, outros a Santa Avó Rosa já levou. É uma opção que todos nós temos o direito de fazer. Por isso que, em primeiro lugar, temos que entender que o casamento é uma escolha e é um ato voluntário. Eu busco isto. Eu busco uma moça, no caso do rapaz, ou um moço, no caso da moça, para formar uma família. Agora, se o irmão, a irmã, você é jovem, prezado internauta, está neste momento em busca de formar uma família, em busca de se unir, no caso do irmão a uma irmã e da irmã a um irmão, é importante ter nas mãos 3 ingredientes. O primeiro é a oração. O segundo, amor para doar, para dar. E o terceiro, a paciência.
3 ingredientes nas mãos para começar a pensar em casamento: oração, amor para dar e paciência. Oração. Tendo condições, como assim? Idade. Os apostólicos não podem assumir compromisso de namoro muito cedo. Idade de brincar de carrinho, brincar de boneca, pensar em namoro? Não. E aí cabe a fiscalização, pulso firme e orientação dos pais. Por quê? Em geral, um namoro precoce não gera, a médio e longo prazo, bons resultados. Geralmente. Então, para pensar em namoro, noivado e casamento, primeiro tem que ter idade. Segundo, condição, o estudo, um trabalho, para aí sim poder pensar em casamento. Tendo essas condições, qual o primeiro passo a ser dado? Chegar em casa, lá no seu quarto, se ajoelhar e iniciar uma conversa com o Santo Irmão Aldo, com a Santa Avó Rosa, com Maria Santíssima. Falar: Santa Avó Rosa, eu tenho vontade de formar uma família, de iniciar um compromisso de namoro, noivado e casamento. Vejam o que deve impedir. Notem. Prepare, Santa Avó Rosa, uma pessoa. Me ajude a encontrar uma pessoa que vai ser um braço forte na minha carreira de fé. Uma pessoa que vai me auxiliar a me aproximar do reino de Deus. Se eu tenho um ministério, por exemplo, jovens, da música, uma pessoa que vai me apoiar, uma pessoa que vai me incentivar, uma pessoa que vai dar para a minha casa condições de evoluir no ministério, evoluir na carreira de fé. Este é o primeiro passo que a moça, o moço devem dar: orar, entregar este ponto tão importante que é o início da formação de uma família. Entregar nas mãos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Entreguei. É hora de agir. E aí entra o cuidado. Eu preciso me cuidar. Cuidar do espírito e da aparência também. Se eu quero encontrar uma pessoa que me ajude a ser mais consagrado, me ajude no ministério, eu preciso estar consagrado, eu preciso estar me santificando. Porque a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles não vão colocar uma pessoa boa, consagrada, dedicada, nas mãos daquele que, ou daquela que não está tão compromissado com a sua obra. Então eu preciso cuidar do meu espírito e cuidar da minha aparência. Eu quero iniciar um namoro com uma jovem consagrada, com um jovem consagrado, dedicado. Então eu preciso estar alinhado, o meu cabelo, as minhas roupas, aquilo que eu uso, de acordo com
as nossas normas. Porque isto vai facilitar que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo aproxime da minha pessoa alguém que vai somar, alguém que vai me ajudar na consagração, no ministério. Ação, oração, ação. Estou pedindo, estou consagrando, procurei cuidar do espírito, da minha aparência. Eu vou buscar. Onde? Na casa de Deus. Se eu quero uma pessoa que vai ajudar a minha carreira de fé, que vai me ajudar a ir para o céu, eu preciso buscar na igreja. Uma apostólica, um apostólico, para poder formar a minha família. Sem pressa, irmãos, prezados jovens, internautas, sem afobação, mas com calma, com oração. Porque fazendo assim, o que está no livro de Provérbios, lá no capítulo 18, versículo 22, acontecerá. O que acha uma esposa ou um esposo, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Uma esposa, um esposo consagrado, dedicado, amoroso, aquela pessoa que vem para a nossa vida para nos ajudar a sermos mais felizes, merecedores da graça da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. É o primeiro ponto, é o primeiro ingrediente, a oração. Segundo ingrediente, segundo ponto que devemos ter nas mãos, principalmente aquele irmão, irmã, aquele jovem que deseja formar uma família: amor para doar. Alguém poderá pensar: eu vou me casar para ser feliz. Claro, o casamento deve trazer felicidade, mas antes de eu pensar em casamento, eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser uma pessoa resolvida. Eu tenho que ser uma pessoa com os pés no chão. Uma mulher, uma irmã, que lutou, que se esforçou nos estudos, fez a faculdade, tem a sua profissão, um irmão da mesma forma. Eu estou feliz, tenho o seu ministério, eu estou realizado, estou bem. Vou casar que melhora. Não posso pensar assim. Lembrando que é uma escolha, o casamento é uma escolha, que eu posso fazer ou não. Então, se vou pensar em casamento, namoro, noivado e casamento, eu tenho que estar resolvido. Eu tenho que amar a minha própria pessoa em primeiro lugar. Porque se eu não tenho amor à minha própria pessoa, como eu vou amar alguém? Se eu não amo a minha própria vida, a minha própria alma, a minha própria salvação, como eu vou amar alguém? Não é a solução de problemas. Detalhe, o casamento não é solução de problemas. Vou casar para resolver problemas. Não. É melhor que não case. Se for com esta intenção, é melhor não casar. Por quê? O casamento deve ser um presente para os dois. Não uma cruz para ser carregada. Deve ser um presente. Deve ser algo a mais, um plus. A cereja do bolo. O casamento deve ser assim.
Daí seria importante nesse momento, primeiro lugar, orei. Segundo, amor para doar. O irmão, a irmã, o jovem, fazer perguntas como: o que esta pessoa, esta moça, no caso do rapaz, tem para oferecer? A moça, o que este rapaz, este jovem tem para oferecer? Vai me ajudar? Vai colaborar? Aí entra a importância do namoro. Um momento delicado que deve servir para um analisar o outro, porque não é devido ao namoro que vão se casar, não. O namoro é uma fase para se identificar, para um analisar o outro, verificar a conduta, os pensamentos, as ideias, os desejos, e colocar na balança. Ah, mas eu estou gostando, é uma pessoa que... Colocar na balança. Por que, irmãos, este cuidado? Porque o casamento não é brincadeira. É algo muito sério que Jesus cobrou, a Santa Avó Rosa cobrou, o Santo Irmão Aldo cobrou e cobram. É um compromisso de muita responsabilidade. Então nós temos que, como aquele arquiteto, aquele engenheiro que vai fazer uma grande obra, um prédio enorme, então ele vai ter todo o cuidado nos detalhes, para que nada passe despercebido e de repente por uma falha aqui, acolá, aquele edifício ele cai por terra, ele é abalado. Então, se eu quero casar, formar uma família, eu tenho que ter amor para dar e ver se a outra parte também tem. A irmã, o irmão, uma pessoa resolvida, de bem com a vida, esforçada, consagrada ou consagrado, e a outra parte não colabora, vai ser uma carga, vai ser uma dificuldade. A casa melhora. Geralmente não é assim. Casa fica mais à vontade. O que não fazia, passa a fazer. O casamento se unem e ficam mais à vontade. Então é importante analisar e jamais casar, irmão, irmã, internauta, por dó. Dó da pessoa, gosta tanto de mim, vou casar, não. Ou por indicação, que é bom, fulano, ciclano, não. Tem que partir de dentro, oração, e depois vamos lá examinar. É alguém para a vida toda, não pode ser qualquer pessoa, tem que ser bem escolhida ou escolhido. Porque, irmãos, se é uma pessoa que vai ajudar, bom, ótimo. Se não é, aí é problema. Por isso que lá em Provérbios 14 está escrito: toda mulher sábia, o homem sábio também edifica a sua casa, mas aquele que não tem esta sabedoria derruba com as próprias mãos. Terceiro e último ingrediente: primeiro, a oração; segundo, o amor para doar, para dar; terceiro, a paciência. Irmãos, é preciso, eu quero construir uma família, os jovens, as moças, os irmãos internautas, quero construir uma família, porém eu tenho que analisar o meu proceder. Eu não tenho paciência comigo mesmo, vivo estressado, vivo
enfurecido, vivo nervoso. Então, espera um pouco. Resolva esse problema primeiro. Porque o casamento exige de todos, tanto da irmã quanto do irmão, muita paciência. Exige, irmãos, muita paciência. Por quê? Muito embora são apostólicos, fiéis, consagrados, mas cada um tem os seus gostos e costumes. E no casamento, eu deixo da expressão eu, é meu, eu faço, e passo a usar a expressão nós, é nosso. Vamos fazer, não dá para, no casamento, um casamento bem sucedido, abençoado, não dá para colocar eu vou para a direita, você vai para a esquerda, não, nós. Tanto que em Gênesis está escrito: se unem em uma só carne, em um só espírito. Tamanha a união do matrimônio. Então eu devo ter muita paciência. Por quê? Um gosta do azul, o outro gosta do rosa. Um gosta do frio, o outro gosta do calor. Um gosta de um bife acebolado, mas a outra gosta de frango assado somente. E agora? Um gosta de dormir com a luz apagada, o outro gosta de dormir com a luz acesa. E agora? Então temos que ter paciência. Se eu quero construir uma família, estou dando aqui exemplos rotineiros, mas isso se aplica em diversos pontos da vida, porque não é por um período curto. O casamento apostólico é para a vida toda. Aí é que está. Vou aguentar 3 anos? Não, 30, 40, 50 anos, 60 anos. E temos que pensar em tudo isso, com os 3 pontos, os 3 ingredientes: a oração, o amor para dar e a paciência. Lutarmos, irmãos, para cumprirmos com estes ingredientes nas mãos, assumir o compromisso de namoro, noivado e o casamento, lutarmos para cumprirmos o voto que fazemos aqui no altar. Fazemos um pacto, fazemos uma aliança profunda com Deus. E este voto, a Santa Vó Rosa falava, inclusive orientando os pastores antigamente: falem para eles, é festa, é gostoso, é bonito, mas o mais importante é o voto, porque prometeram, por isso que tem que escolher bem, escolher direito. Prometeram e Jesus cobra. No juízo final, Jesus cobra. Cansei da esposa, cansei, vou embora. Pode ir, mas nós vamos ser cobrados, porque Deus é muito justo. Deixei ela chorando, sofrendo, magoada. Eu tenho uma conta para pagar. E agora? Mas eu sou livre. Sim, livre para escolher casar ou não. Agora, se eu casei, eu preciso assumir. Há 10 anos passados, conversando com o santo irmão Aldo, quando fui casar, pedi a bênção dele, a orientação, a palavra dele foi simples e direta: é para casar, mas não é para separar não, viu? Prezados, assim, nós devemos pensar, buscar, lutar e agir, porque não há meio termo no reino dos céus.
Deus é muito justo. Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, se eles aplicaram a lei, já no tempo de Jesus, quando indagaram, Jesus mostrou: o que Deus une, o homem não separa. Nós precisamos lutar para termos um lar feliz, um lar abençoado, lutarmos para vivermos bem com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os filhos, que lá em nossa casa seja um pedaço do reino dos céus, que a irmã procure sempre ajudar o irmão, se é um irmão membro, nas suas atividades na igreja, frequentar, se é um irmão que tem um ministério, auxiliar este irmão no ministério, da mesma forma, irmão, auxiliar a esposa, se tem um ministério de cantar, tocar, músico, diaconisa, obreiro, lutar pelo outro. Por isso que lá no início a oração é: Pai, ajude Santa Avó Rosa, me ajude a encontrar uma pessoa que vai me auxiliar na carreira de fé em meu ministério. E fazendo assim, todos nós temos ganhado muito e teremos muito a ganhar, até mesmo o privilégio de um dia, por isso a paciência, de um dia, se merecermos, lá no céu, ficarmos próximos, ao lado da nossa esposa ou do nosso esposo, temos o mesmo galardão. E isso o Santo Irmão Aldo publicou em boletim. No caso dos pastores, a esposa sendo dedicada, lutando pelo seu ministério, o ministério do pastor, ambos teriam, se merecessem, é verdade, o mesmo galardão no reino dos céus. E isto já tem acontecido, como há alguns anos ocorreu na vida de um pastor nosso aqui, muito conhecido, muito querido, que já pregando há mais de 40 anos, foi ele muito unido com a sua esposa, e ela sempre o ajudava, sempre o apoiava em seu ministério. Viveram mais de 50 anos juntos, bodas de ouro. E eis que chegou o momento, ele, nosso irmão pastor, já com 90 anos, precisou de cuidados médicos, e nesse interim, a Santa Avó Rosa levou a esposa dele para os céus. E através dos filhos, Santa Avó Rosa levou ela, o Santo Irmão Aldo mandou um recado a este nosso irmão pastor, dizendo: fala para ele se desprender, porque ele tinha 90 anos, queria chegar até 100 anos, mas estava pronto para ir. Fala para ele se desprender, porque o seu lugar está lá juntinho, ao lado, já reservado, separado, no céu, junto à sua esposa. E no intervalo de 6 dias, por volta de 6 dias, a Santa Avó Rosa levou este nosso irmão pastor. Portanto, prezados irmãos e irmãs, vamos lutar, vamos batalhar, vamos amar mais nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, e neste amor, um pelo outro, venceremos. Jovens, irmãos que querem construir um lar, pensem bem, analisem os 3 ingredientes: a oração, amor, muito amor para dar, e paciência. E nós que somos casados, vamos desejar também estarmos ao lado da nossa esposa, quem sabe termos esta honra e este mérito juntos lá no céu. É possível, basta querer e basta lutarmos para isso. Amém. Prezados, agradeço a atenção de todos, o carinho,
a reverência de toda a igreja. Agradeço a participação dos nossos internautas e neste momento nós iremos todos juntos passarmos para o momento da oração. Convido a igreja, por favor, para ficarem em pé. Alguns minutos, alguns momentos, irmãos, procuremos nos envolvermos profundamente com os santos que aqui estão. Aqueles que desejarem cantarem, fecharem seus olhos e, em perfeita comunhão com os santos que aqui estão, vamos buscar aquilo que todos nós estamos precisando, uns mais, outros menos: amor, paciência, força, fé, perdão. Às vezes tem lá no coração um problema de anos, muitos anos ali corroendo. E numa oração, numa reunião como esta, o Espírito de Deus, Ele pode limpar isso. E aí é uma pedra a menos a carregar, né? Vamos cantar todos juntos o hino de número 85, Nossa Oração. A ti, Jesus Salvador, invocamos com fé e amor. Vem que Jesus deu um pulmão novo para Santa Avó Rosa. Milagres podem ocorrer, milagres grandiosos. Por isso, irmãos e irmãs, prezados internautas, vamos orar com muita fé, porque os santos e anjos que aqui estão, o Espírito de Deus, eles sempre querem o nosso melhor, sempre. Oremos, irmãos.
bonito ver, irmãos, todos nós em oração, as crianças com as mãos erguidas aos céus. Que alegria os santos e anjos devem estar sentindo. Está aberto a inscrição para o curso de Teoria Musical e Solfejo. Os interessados, por gentileza, preencherem a ficha de inscrição com o nosso irmão regente. Cantemos agora, prezados, o hino de número 119, ao único Deus. Ao único Deus, nosso Salvador, por Cristo Jesus, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder, desde os séculos, hoje e sempre, para sempre. Amém. Teremos a nossa reunião no próximo sábado e domingo a Santa Comunhão, por ser o segundo domingo do mês, com início às 17 horas, a apresentação do coral, e às 18 horas, o início da Santa Ceia, onde nosso Mestre Jesus estará presente, transubstanciando os elementos da Santa Mesa, os pães em seu corpo e o suco da videira em seu sangue. Todos estão convidados. Irmãos, que a graça da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo estejam com todos. Tenham uma noite excelente de descanso. Amanhã um bom dia de trabalho, estudo e um ótimo final de semana. Com esta fé, com esta alegria, vamos orar para encerrarmos a nossa reunião. Pai Celestial, nós agradecemos o Senhor, vosso Divino Espírito, pela manifestação tão bonita em nossa reunião, pelas virtudes, pelo alento, pelo alimento. Jesus bendito, te glorificamos pela vida que o Senhor deu a todos nós, pelo ministério da Santa Avó Rosa, pelo ministério do Santo Irmão Aldo. A ti, Maria Santíssima, expressamos toda a nossa gratidão por ser nossa rainha, nossa defensora, mãe amada e adorada. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, muito obrigado pela presença da Senhora, do Senhor nesta reunião, pela força, pela coragem, pela fé dada a cada um dos meus irmãos e irmãs, aos nossos internautas. E nesta hora, eu peço à Senhora Maria Santíssima, que olhe para as crianças que aqui estão, aconchegue as crianças em vossos braços, Mãe Maria Santíssima, protegendo, guardando, livrando elas de todo perigo e de todo mal, dando dons às nossas crianças e auxiliando os pais na condução delas para o caminho do bem, para o caminho da verdade, para serem apostólicos, consagrados, fiéis e dedicados. Ó Santo Irmão Aldo, primaz, olhe para as pessoas que estão com seus nomes sobre o altar, irmãos nossos, parentes, amigos dos teus filhos, que esperam uma graça, um consolo, a solução de um problema, um milagre. Ó Santo Irmão Aldo,
manifeste a tua glória na vida deles. Tenhas misericórdia, ó profeta do Altíssimo, e que tão logo estas pessoas possam vencer os seus problemas e cantarem vitórias. Aos irmãos que estão pedindo pela saúde do seu corpo, pedindo pela união da família, aqueles que desejam construir um lar, ó Santo Irmão Aldo, Santa Avó Rosa, Maria Santíssima, auxilie a todos, ajude a todos a vencerem. Meus irmãos que aqui estão e os nossos internautas que com muita fé nos assistem em oração, clamam a graça e bênção dos céus. Irmãos, irmãs, crianças, jovens, pais, mães, anciões, prezados visitantes, prezados internautas, com muita alegria em nosso coração, recebamos nesta hora a bênção do nosso Pai Celestial, a graça e virtude do Divino Espírito do Pai. Recebamos a força, a coragem do nosso Mestre Jesus Cristo. Recebamos a graça preciosa de nossa Mãe amada Maria Santíssima. Recebamos o consolo, a saúde, o conforto, o bom ânimo da nossa Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, e do nosso Santo Irmão Aldo, que está aqui conosco, irmãos, que está aqui ao nosso lado. Recebamos dele um abraço repleto de bênçãos, um abraço repleto de fé, um abraço repleto de amor e muita saúde e paz. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Vão com Deus. Nesse momento, encerramos nossa transmissão e aguardamos sua audiência nos próximos encontros.